Bom dia, meus queridos. Chegou a hora da leitura bíblica, que é a inspiração do pastor para a pregação desta manhã. Em respeito à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar que vocês ficassem de pé. O texto é esse que está no boletim, está em Atos 6, meia dúzia, os versículos de 8 a 15. Atos 6, de 8 a 15. Na Bíblia comemorativa, para facilitar aí os irmãos, está na página 132. Eu vou ler os pares, vocês os ímpares, e o último nós lemos em uníssono. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Agora juntos, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Podemos assentar. Quero pedir a você que mantenha sua Bíblia aberta no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Se você tem a Bíblia física, mantenha aberta. Se a sua Bíblia está em dispositivo eletrônico, ligue a sua Bíblia. Atos, capítulo 6. Nós estamos na série intitulada Dunamis, a esperança em movimento. Ela vai do capítulo 6 até o capítulo 15 do livro de Atos. Nós estamos falando de como a esperança em Deus avança por meio do crescimento da igreja que se deu no livro de Atos. Hoje é Dia dos Pais. Inevitavelmente, nós ficamos impressionados com algumas semelhanças entre filhos e pais. E eu não falo apenas da semelhança física. É interessante como neste momento, em alguns pontos da igreja diferentes, familiares olharam uns para os outros dizendo assim, ó, é a sua cara. Você que não fez isto acabou de pensar, eu pareço com meu pai. Estas semelhanças vão para além das semelhanças físicas. Existem pessoas que percebem que a posição de dormir, já estou olhando aqui para uma família que já postou uma foto do pai dormindo com o filho, ambos na mesma posição. Parece que alguém colocou o braço de um atrás da cabeça enquanto estava dormindo, porque é assim. As semelhanças se dão no físico, se dão no gestual, se dão por vezes na personalidade. Essas semelhanças são as mais diversas. Eu gosto muito dos comerciais televisivos, quando estes têm o intuito tão somente de fato, fazer o comercial sem nenhum tipo de narrativa por trás, apenas apresentando o produto. Eu sou um profundo admirador deste tipo de comercial. Há algum tempo atrás, um comercial do biscoito Oreo
talvez você que seja mais avançado em idade não conheça, mas os jovens e adolescentes, eles conhecem. Um biscoito recheado chamado Oreo. Neste biscoito, neste comercial do biscoito, estavam assentados numa sala o filho ruivo e um pai de cabelo castanho. E aí, num dado momento, o filho, vendo um desenho animado, olha para o pai e fala: pai, nós não nos parecemos em nada. E o pai fala: você acha isso? E eles veem uma cena no desenho animado. E ambos fazem o mesmo som com a boca. Ambos têm a mesma atitude com os braços. Ambos cruzam as pernas ao mesmo tempo. Ambos pegam o biscoito Oreo, abrem o biscoito, lambem o recheio, colocam o biscoito junto de novo, molham no leite e comem. E quando tudo isto acontece, o pai fala para o filho: será que nós não nos parecemos? Estas semelhanças entre pais e filhos, elas são tão intensas que já viraram tese de pesquisa científica, já viraram comercial televisivo, já viraram assunto, mesmo que subjacente a enredos de narrativa de livro, de obra literária, e semelhanças entre pais e filhos. O texto que nós vemos nesta manhã é o texto do capítulo 6 de Atos, em que o evangelista e historiador Lucas apresentam, logo no início do capítulo, a instituição dos diáconos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, a primeira junta diaconal catalogada na história da igreja. E no capítulo 6, de uma forma específica, mesmo mencionando todos os diáconos, o historiador Lucas lança os olhos sobre um deles, chamado Estevão. E diz que este homem de Deus era um homem que atendia às mesas das viúvas, dos necessitados, mas também pregava o evangelho, dava testemunho de Deus e foi usado pelo Senhor para a salvação de pessoas. E aí então nós chegamos ao capítulo 6, a partir do verso 8, que foi quando ele, neste exercício do ministério, recebeu contra ele oposição daqueles que não entendiam ser o Cristo, o Salvador. E ele é acusado injustamente e é julgado. E neste contexto de oposição é que Estevão evidencia uma das suas características mais claras neste capítulo 6 do livro de Atos. Em alguns momentos deste texto, a palavra de Deus fala que ele é pleres, ele é cheio. No grego, pleres. E o que significa pleres no grego, para a gente entender o que a palavra de Deus falava a respeito de Estevão? Pleres significa que existe um recipiente oco e que este recipiente é cheio por alguma coisa. Estevão é pleres, é oco por dentro, preenchido pelo Senhor. Um outro uso para o adjetivo pleres diz-se de uma superfície que é totalmente coberta por alguma coisa. Lindo, não é? Imagine uma mesa de madeira totalmente coberta por verniz. A palavra de Deus descreve Estevão como pleres, alguém totalmente coberto pelo próprio Deus. Nós vemos no versículo 3, no versículo 5, que ele era cheio do Espírito Santo. Nós vemos ainda no verso 3 do capítulo 6 que ele era cheio, pleres, de sabedoria. Nós vemos no versículo 5 que ele era cheio de fé. E agora nos versículos que introduzem o texto desta reflexão da manhã, vemos mais uma vez o adjetivo pleres colocado, descrevendo Estevão. Ele era cheio de fé e de graça. Cheio de graça e de poder, melhor dizendo. O verso 8 diz isso. Ele era cheio de graça e de poder.
Se ele era cheio de graça, então a graça do Senhor abundava por ele. A vida dele era um vaso de bênção, era uma fonte de bênção. O seu coração era generoso. Suas mãos eram dadivosas. E a vida de Estevão era um transbordar da graça a todos quantos estavam à sua volta. Mas não apenas isto, ele era cheio também do poder, revestido com o poder do alto. Diz-nos a palavra de Deus que o mesmo Espírito que ressurgiu, que fez sair dos mortos o Senhor Jesus Cristo, habita a igreja. Este mesmo poder estava em Estevão. O homem ser cheio da graça e do poder do Pai gera evidências. Eu e você, se formos descritos como cheios da graça e do poder do Pai, isto vai reverberar na minha vida, assim como reverberou na vida do Estevão. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Marcas de alguém cheio da graça e do poder de Deus. Você que anota os temas dos sermões, anote aí. Marcas de alguém cheio da graça e do poder de Deus. Você é cheio da graça e do poder de Deus? Levante sua mão. Eu vou te dar a chance mais uma vez, abaixa aí. Se nós fomos salvos em Jesus, se o Espírito Santo habita a nossa vida, se nós somos conscientes do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo faz morada em nós, nós somos cheios, pleres, nós somos cheios da graça e do poder de Deus. Então eu vou te dar a chance mais uma vez. Quem aqui nesta manhã é cheio da graça e cheio do poder de Deus? Levante sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Então eu e você devemos ter evidências na nossa vida. O verso 8 diz o seguinte: Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós somos cheios da graça e do poder de Deus, por isso nós temos uma jornada inexplicável. Nós vivemos uma jornada inexplicável. Estevão era cheio da graça e do poder de Deus, por isso ele fazia prodígios e sinais. Nesse contexto de oposição, de conflitos, este homem que era cheio da graça e do poder fazia prodígios e sinais. Estevão não tinha apenas uma vida irrepreensível, mas também sua jornada era marcada por fatos inexplicáveis aos olhos humanos. Não havia como alguém explicar, compreender, sistematizar aquilo que acontecia na vida de Estevão. A sua jornada era inexplicável. Aqueles que são cheios da graça e do poder de Deus vão experimentar milagres. Vão experimentar na sua jornada fatos inexplicáveis. Nós somos presbiterianos, reformados. Pertencemos a uma denominação histórica, louvado seja Deus por isso. No dia 12 de janeiro nós vamos comemorar 160 anos de catedral. E a despeito de sermos reformados, históricos, tradicionais, nós continuamos a crer em milagres. Nós devemos continuar crendo nas ações que saiam do trivial. Nós precisamos continuar como igreja transcendendo o ordinário, crendo piamente que o poder de Deus é capaz de ultrapassar aquilo que é natural, crendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque sobre a igreja estão as mãos poderosas do Senhor, e sobrenaturalmente a igreja vai resistir a todos os ataques externos. Nós cremos em milagres, irmãos. Se você é cheio da graça e do poder de Deus, você não pode perder de perspectiva que Deus opera milagres no meio da igreja. Você sabia que existem irmãos, membros da nossa igreja, que têm enfermidades diagnosticadas, incuráveis, que pararam de avançar? Você sabia disso? Ah, mas a enfermidade vai avançar se o meu Deus permitir.
Nós cremos no sobrenatural de Deus. Você sabia que existem aqui, talvez sentadas aí perto de você, mulheres que receberam um diagnóstico de não poder ter filhos e Deus lhes abriu a madre? Louvado seja o nome do Senhor. Laudos complexos transformados em altas hospitalares. Pergunte ao presbítero Assuero. Pergunte aos médicos da igreja. Deus continua operando milagres na igreja, irmãos. Nós vivemos uma jornada inexplicável. A igreja tem crescido na pandemia. O que é isso, senão uma jornada inexplicável? Durante esse tempo de pandemia, de crise financeira, portas de emprego abertas, saúde, livramentos os mais diversos. Nós vivemos uma jornada inexplicável, queridos. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e o será para sempre. Eu quero estimular o seu coração a crer em milagre. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Esta é a pergunta que o próprio Deus fez a um grande homem do Antigo Testamento. Você vai ser pai, e a esposa riu. E Deus mandou perguntar a ela: vem cá, pergunte a sua esposa lá, se existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Pastor, mas como assim o senhor crê em milagre? Eu creio em milagre. Porque a palavra do Senhor nos diz, em Marcos capítulo 16, verso 17, que sinais acompanharão, que sinais seguirão os que crerem. E eu creio, e os sinais vão seguir a nossa jornada. Se você percebe portas abertas, companhia em meio à perda, se você recebe livramentos, alimentos sobre a mesa, se você tem visto tudo isso na sua casa, se você caminhou da sua casa até esta igreja nesta manhã, sabe o que é isto? Isto é uma jornada inexplicável. Por mais que a ciência te dê todas as razões para o organismo funcionar, ele só funciona porque a nossa vida está repousada nas mãos do Pastor Supremo. Um milagre aconteceu. Você chegou aqui nessa manhã, você foi recebido como membro dessa igreja, você foi trazido pelas mãos do Senhor a esse lugar para ouvir esta palavra. Não perca de vista que o nosso Deus continua operando milagres nos dias de hoje, querido. Louvado seja o seu nome nessa manhã. Você vive uma jornada inexplicável e você precisa crer nisso. Hoje é dia dos pais. Quantos pais estão aqui com o coração apertado? Porque veem filhos caminhando longe da fé. Quantos pais estão aqui com o coração aflito? Eu quero desafiar você a colocar o seu joelho no chão e pela fé declarar a conversão e a salvação dos seus filhos. Creia em milagres. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e sinais que davam a ele autoridade como alguém enviado da parte de Deus. Mas existem outras marcas de alguém cheio da graça e do poder de Deus. Em primeiro lugar, uma jornada inexplicável. Mas em segundo lugar, um discurso irresistível. Olha o que diz o verso 10, querido. Diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Louvado seja Deus. Um homem cheio do espírito, de fé, de sabedoria, de graça e de poder. Ele é amado por Deus, mas ele é odiado pelo diabo e pelo mundo. Mas quando este homem que é cheio da graça e do poder de Deus começa a falar, as pessoas não conseguem resistir a este que é chamado pelo próprio Deus a dizer essas palavras. Se você no início da pregação levantou a sua mão como alguém cheio da graça e do poder de Deus, enquanto você fala pelo Espírito, ninguém te pode resistir. Pastor, mas eu sou iletrado. Pastor, mas eu não tenho tanta formação assim. Quem te dá poder e autoridade, sabedoria e unção é o próprio Deus. Isso traz ao meu coração a história de Moisés. Senhor, o que eu vou falar para Faraó que vai levar esse homem a libertar o teu povo? Você lembra o que Deus falou para ele? Eu serei com a tua boca.
Quem disse que a sabedoria é sua? Isso tem a ver com unção, isso tem a ver com autoridade espiritual. Os adversários de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Havia virtude nos seus lábios. Se você é cheio da graça e do poder de Deus, haverá virtude nos seus lábios. Havia favor nos lábios e na mente de Estevão. Eu não estou falando de vencer uma discussão no grito, sabe? Eu não estou falando de ser ofensivo. Eu não estou falando de dizer quaisquer verdades grosseiras a qualquer pessoa. Eu não estou falando de mover as circunstâncias no ambiente discursivo para convencer e para ter poder retórico de convencimento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de que quando você abrir a sua boca para falar do amor de Deus por alguém, essa pessoa ouvirá, porque por você, quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Estas pessoas não podiam resistir a Estevão, porque ele falava da vida que havia e há em Jesus Cristo de Nazaré. No seu ambiente de escritório, de consultório, de trabalho, seja ele qual for, fale do amor de Deus. Pastor, mas eu não sou formado, eu não fiz teologia. Quem te dá unção e poder para falar em nome dele é Ele mesmo, então fale. Porque esse discurso vai ser irresistível. Porque esse discurso não é seu. Quando você evangeliza alguém, quando você fala para alguém aquilo que Deus tem feito na sua vida, não é você que está falando, e não é você que trabalha no coração do outro, é o próprio Deus que te dá a palavra e quebranta o coração do outro. Então nós somos chamados a falar do amor de Deus, querido. Você não é chamado prioritariamente para outra coisa, senão para glorificar a Deus e para expandir o reino. Mas talvez você esteja esperando que o seu pastor faça isso. Afinal de contas, ele fez o curso teológico. Ser cheio da graça e do poder vai mudar o seu jeito de falar. Vai mudar a sua mente. E vai te dar autoridade para, em nome do Senhor, falar das verdades do Evangelho. O seu discurso, assim como o de Estevão, vai ser irresistível. Talvez você diga, pastor, mas eu sou membro da igreja há muito tempo. Pastor, eu sou crente desde que nasci. Eu li a Bíblia 10, 20, 30, 40 vezes. A pergunta é, e aí? Você tem falado do amor de Deus? Pastor, mas eu sou membro, eu venho para a igreja. Louvado seja Deus, bênção. A pergunta é, o que você faz com aquilo que você recebe aqui dominicalmente? Se nós somos cheios da graça e do poder de Deus, a nossa jornada será inexplicável, haverá milagres na nossa história. O nosso discurso será irresistível. Todas as vezes que nós abrirmos a boca para falar do Senhor, Ele mesmo abençoará os nossos lábios. Amém? Nesta manhã é um culto missionário. Amém? Amém. O Senhor nos chamou para propagar o Evangelho. E fique tranquilo. Quando você abrir a boca para falar do Evangelho, o seu discurso vai ser irresistível. Porque o Senhor, por meio do seu Espírito, vai falar por meio da sua vida. Mas em terceiro e último lugar, quem é cheio da graça e do poder de Deus tem um semblante incomparável. Olha o que diz o verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Lindo, não é?
Todos os que estavam sentados ali viram um semblante diferente. A serenidade de Estevão era antagônica à fúria dos seus acusadores. A beleza do rosto de Estevão, da expressão de Estevão, denunciava o ódio do outro. É interessante nós percebermos que Estevão fora acusado injustamente de que ele estava se colocando contra a lei de Moisés. Mas você lembra como desceu o rosto de Moisés quando ele vinha com as tábuas do monte? Ele vinha com o rosto brilhante, de modo que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. O nosso Deus é plenamente pedagógico. Porque disseram, Estevão é contra Moisés, e Deus fez o rosto dele brilhar, como que dizendo, não, ele não é contra Moisés, ele está no mesmo time que Moisés, ele está do mesmo lado que Moisés. O mesmo Deus que usou Moisés é o Deus que tem usado Estevão. O semblante de Estevão se iluminou com a glória de Deus. A pergunta que fica é, quem as pessoas veem quando olham para o seu rosto? Veja, eu não estou falando de beleza exterior, daquilo que pode ser resolvido no nascimento ou em uma mesa de cirurgia plástica. Não é disso que estou falando. Estou falando do semblante. O que é expresso em seu olhar? Quando você chega a algum lugar, qual é a impressão que o seu rosto expressa? Isso me faz lembrar quando Jacó encontra Esaú. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 33, no verso 10. E ele espera receber de Esaú um julgamento terrível. Mas Esaú perdoa. E Jacó chega para o seu irmão e fala, eu vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. A alegria do coração aformoseia o rosto. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios. Crente tem que ter semblante de crente. Eu vou repetir, irmão. Crente tem que ter semblante de crente. Você sabe quais não são os semblantes de crente? O semblante arrogante não é de crente. O semblante ácido em razão de traumas da vida não é de crente. O semblante mal-humorado não é de crente. O soberbo não é de crente. O desagradável não é de crente. Quando você chega a algum lugar, as pessoas precisam olhar para você e ver o brilho de Jesus na sua vida. Isso me faz lembrar uma situação vivida por mim na Missão Vida. Diácono Jorge Camacho, Jorginho e Cris devem estar participando do culto. Eles nos convidaram para estar lá. Num final de ano, a Missão Vida trabalha com dependentes. E chegando lá, nós pregamos na capela. Houve o apelo. Almas se renderam ao Senhor. E um destes que não foi à frente me chamou para conversar depois. Irmãos, a fisionomia dele era muito feia. Ele não estava fazendo cara feia para mim, mas eu estava com medo. Feio. Pastor, mas o senhor está achando que o senhor é bonito? Pergunte a Luana. Mas não é disso que eu estou falando. Eu falei que o semblante dele era feio. E ele falou comigo assim, eu fui um dos que não foi à frente. 2 não foram à frente. Eu e um surdo. Eu falei, glória a Deus. Apenas um não foi. Porque a não ser que o Senhor fizesse um milagre na vida do meu amado lá que tinha deficiência auditiva, ele não poderia me ouvir pregando. Mas ele falou dessa forma.
Apenas eu e um surdo não fomos à frente. E eu não fui à frente porque eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus porque eu tenho ódio da minha mãe. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe me colocou dentro de um lixão. E me tirou dali e me consagrou a 2 entidades demoníacas, diabólicas. E eu falei para ele assim, mas você sabe por que Deus me trouxe aqui? Porque o Senhor me ungiu a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Fica sentado aí, eu vou orar por você. E aquele homem estava possesso de espírito maligno. Sim, isto acontece, irmãos. E pela misericórdia do Senhor, aquele homem foi liberto no nome de Jesus. Mas o que me espanta é que uma vez, fazendo a oração do pecador de confissão de pecados, eu o abracei como membro do corpo de Cristo, falei, seja bem-vindo, você é da minha família. Eu o liberei quando ele voltou. Acreditem, irmãos, era outra fisionomia. O rosto era o mesmo, mas o semblante brilhava. Se você é cheio da graça e do poder de Deus, a sua jornada vai ser inexplicável. Haverá milagres na sua vida. Quando você falar do amor de Deus, o seu discurso vai ser irresistível. E o seu semblante incomparável. E talvez você esteja querendo olhar para o lado, para ver assim, será que o rosto do meu irmão aqui é bonito ou feio? Eu gostaria que você olhasse para você. E uma vez olhando para você, se percebesse como alguém feio. Mas no segundo momento eu queria que você olhasse para Jesus. E visse que na jornada do Senhor Jesus Cristo, houve milagres. Que o discurso de Jesus é irresistível. E que o seu semblante é incomparável. E uma vez conscientes disso, a luz de Cristo brilha em mim e em você. E nós passamos a ser belos. Ele é o nosso exemplo. É Ele quem nos abençoa. Eu quero encerrar esta palavra dizendo que nós temos Estevãos aqui. A catedral. Se você não conhece, você está em casa, quer frequentar uma igreja, quer ver um monte de Estevão, vem aqui. Tem um monte de gente aqui com um milagre para contar. Tem um monte de gente aqui que anuncia o Evangelho. E tem um monte de gente aqui que brilha a luz de Cristo. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ser pastor de um sem número de Estevãos. Que Deus abençoe a cada um.